7 de agosto de 2023, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria nos encontrarmos no início dessa semana de trabalhos, de estudos. Nada melhor do que meditarmos a palavra do Senhor. Desejo uma semana abençoada a você, sua família. Hoje nós vamos meditar a primeira leitura, que é o livro dos Números, capítulo 11, versículos do 4 ao 15. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente de coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas, com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando-se também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo esse povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda essa gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós acompanhamos esse texto, só voltando um pouquinho na história. Sabemos que o povo de Israel estava escravo no Egito, depois Deus, com braço forte, por meio de Moisés, o seu servo, Deus liberta esse povo da escravidão. O povo israelita sai fugido, os egípcios vêm atrás, e depois eles passam o Mar Vermelho a pé enxuto, os egípcios morrem. Só que depois do Mar Vermelho existe uma caminhada longa para ser feita, uma caminhada desértica. E no deserto há as provações, as dificuldades. Dentre elas, a falta de alimento. Deus supre a fome do povo com o maná. Acontece que o maná ele começa a se tornar enjoativo, né? O povo se lembra da abundância de alimentos que tinha no Egito, mesmo sendo escravos. E o povo começa a contemplar o maná. Por isso brota do coração do povo a murmuração, a reclamação, o saudosismo, olhar para trás e olhar para o presente e ver que lá atrás, mesmo escravos, tinha mais comida. E aí vem o relato de hoje que nós ouvimos nessa leitura. Moisés, ele começa a ficar cansado, porque é o povo reclamando na sua orelha. É o povo reclamando, é o povo murmurando, é o povo cobrando, é o povo tacando na cara, sabe? Por que você nos tirou do Egito se lá nós tínhamos comida, mesmo que éramos escravos? Enfim, Moisés chega a um ponto que ele se vê cansado. Por isso, hoje nós ouvimos a oração que ele faz a Deus. Eu estou cansado, eu estou farto de ouvir tantas murmurações. Por que o Senhor tirou esse povo do Egito? Para deixar o povo sofrer aqui no deserto? E aí Moisés começa a questionar a Deus.
aquele Deus, o único Deus que tirou o povo de maneira milagrosa do Egito. Por isso Moisés questiona. Esse texto é muito bonito, meus queridos, porque retrata a vida humana, né? Primeiramente, quantas vezes nós pedimos as coisas a Deus e às vezes quando nos acontece, nós nos arrependemos e voltamos atrás, né? O povo sofria no Egito, queria libertação, só que quando é liberto, o que acontece? Existem as provações, nada é tão fácil assim. Você ganha uma coisa, só que você tem que perder outra. Você conquista uma coisa, você encontra outros problemas. E a vida humana é assim. Mas o povo não aceita, né? E aí vem um outro ponto para nós refletirmos para a nossa vida nesse texto de hoje. O cansaço, às vezes, né? É uma pergunta, né? Será que às vezes o cansaço não nos tira de Deus, como estava tirando este povo? E o próprio Moisés também passou a questionar a Deus, né? Moisés pede a morte hoje nesse texto. Por quê? Porque ele não vê saída. Ele não vê saída. O que o povo vai fazer? Está acabando o maná. O maná já se tornou um alimento nojento para eles. O que Moisés vai fazer? Ele faz o melhor que se possa fazer, que é se voltar para Deus, na sinceridade de coração, na intimidade, e ele entrega nas mãos de Deus, né? Não fui eu quem tirou esse povo do Egito, foi o Senhor. Então o Senhor cuide desse povo, porque eu já estou cansado. Nós precisamos às vezes a fazer essa oração como Moisés e a consagrar a Deus, nosso Senhor, as nossas responsabilidades, os nossos ofícios. Tem coisas que nós conseguimos arcar, enfrentar e resolver, tem coisas que não. Eu dizia esses dias, né? Esses dias eu dizia numa das minhas pregações, a gente precisa aprender o que cabe a nós fazer, o que nós temos competência, o que for necessário fazer, mas que passe da nossa competência, entregue para Deus. Entregue para Deus que Ele faz, porque é dele. Entrega para Deus. Então aprendamos com Moisés, um homem que nunca se afastou de Deus, mas um homem também que sentiu cansaço, sentiu um pouco de desânimo, sentiu vontade de parar na metade, mas ele se entrega a Deus. Aprendamos com ele, né? Quantas vezes nós, nos nossos cansaços, nós pensamos em parar, quando na verdade devíamos pensar em nos unir mais a Deus, não é? Uma outra coisa importante e interessante para se refletir nesse texto é que o povo esquece todos os favores que Deus fez, né, no passado, e começa a olhar somente para a dificuldade presente, né? Quem vai nos dar carne para comer, né? Essa é a preocupação do povo, o olhar nas coisas, nos problemas deste mundo nos afastar da presença de Deus, né? Nós queremos carne, nós queremos comidas, né? Lá atrás nós tínhamos isso e o povo começou a se tornar também incapaz de reconhecer que Deus, ele sempre cuidou do seu povo e ele daria um jeito também para essa dificuldade. Às vezes nós cobramos muito a Deus e até mesmo pessoas, né? Quando cada um tem o seu tempo e tudo se cumpre no seu tempo e não no nosso tempo. Então, que a palavra de hoje nos ajude espiritualmente, meus queridos. Aprendamos com Moisés, é oração, é se dirigir a Deus, é entregar para Deus os nossos empreendimentos, né? As nossas funções, as nossas obrigações, aquilo que nós pensamos e precisamos realizar. Sejamos homens e mulheres que consagram-se, né, de maneira abundante e de maneira frequente, consagram-se à presença e proteção de Deus. Uma semana abençoada a vocês, meus queridos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.